Nesta aula, nós vamos falar sobre ponto médio. Ainda está dentro do nosso estudo dos pontos, tá bom? Vamos falar sobre o ponto médio. Bom, nós já entendemos, né, o que é o plano cartesiano, já entendemos o que é o ponto, e também nós já falamos sobre a questão da distância entre dois pontos. Tá? Então agora, na nossa aula, nós vamos falar sobre a questão do ponto médio, né? Então, sobre o ponto médio, primeiramente nós temos que ter dois pontos, tá bom? Nós temos que ter dois pontos para poder a gente achar um ponto médio, né? Eu vou partir já para alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro para você, tá bom? Então, o que seria o nosso ponto médio, né? Vamos supor que aqui eu tenha dois pontos, tá? Vou colocar aqui como sendo um ponto A, né? E aqui como sendo um ponto B, tá? No plano cartesiano. Tá? Esse ponto A aqui, eu vou nomeá-lo como sendo, por exemplo, 1, né? Aqui é 1, e no Y aqui eu vou nomear como sendo 2. Tá? Já o ponto B, por exemplo, ele tem a coordenada em X, né? Vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, né? 4, e o Y dele, né? Eu vou colocar 2, 4, vou colocar 8 aqui, tá? 8, né? Não tem problema, tá? Bom, se nós fôssemos calcular a distância entre dois pontos, nós já saberíamos, né, calcular a distância entre eles, tá? Nós já saberíamos isso, né? Seria esse menos esse ao quadrado, esse menos esse ao quadrado. Só que a gente está querendo o ponto médio, né? O ponto médio, tá? E já fica como exercício você calcular a distância entre esses dois pontos, tá bom? Calcula aí a distância de dois pontos. Caso você queira a resposta, né, você entra em contato comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que dá para a gente achar o ponto médio? O que seria o nosso ponto médio, né? O ponto médio, pessoal, ele é, por exemplo, se eu ligar aqui, né, eu vou calcular aqui a distância entre esses dois pontos, só que eu não quero a distância entre esses dois pontos. Eu quero calcular o ponto médio, tá? O que seria o ponto médio? O ponto médio é um ponto que fica exatamente no meio, né? É o ponto no meio, é o ponto médio, é o ponto na metade do segmento, tá? E esses segmentos eles têm que estar alinhados, ó, tá? Então, esse ponto médio, normalmente, nós nomeamos como sendo um M, tá? Mzão, M de ponto médio, tá? Então, esse ponto médio, ele vai ter uma coordenada em x, né, que vamos chamar de xm, tá? E ele vai ter uma coordenada em y, que vamos chamar de ym, tá? xm, ym. Tudo bem? Então, a gente vai calcular as coordenadas do ponto médio. Então, como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, se caso eu colocasse algo genérico, né? Era muito simples de fazer. Mas eu vou direto ao ponto aqui com vocês, tá? Como é que a gente calcula esse ponto médio? Então, se eu tenho dois pontos, ó, o ponto A, por exemplo, que vale 1 e 2, e o ponto B, né, que vale 4 e 8, como é que a gente calcula o ponto médio? O ponto médio, tu vai fazer assim, ó, o ponto médio, que é o ponto M, ele é o xm, ym, tá? xm, ym. Como é que a gente encontra esse xm aí? O xm, pessoal, o xm, nesse caso aqui, tá? Você vai somar o x do ponto A mais o x do ponto B e dividir por 2. Simplesmente isso. Então, quem é o meu XA? Quem é o ponto X? Quem é a coordenada de X do A? O X do A é esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse aqui vai ser o X de A, esse aqui é YA. Esse aqui é o XB, e esse é o YB. Então, o que você faz? Você soma as coordenadas X. Ó. Você vai somar 1 mais 4. Então, aqui vai ficar 1 mais 4, e daí você divide por 2. Então, o meu XM é 1 mais 4 dá 5, dividido por 2. Né? Então, esse aqui já é a forma fracionária do XM. Mas aí você pode colocar em forma decimal. Né? 5 dividido por 2 dá 2,5. Esse aqui é o x do ponto médio. Como é que a gente calcula o y do ponto médio? O y do ponto médio é o mesmo esquema. Tá? Então, você vai somar, por exemplo, o y do ponto A mais o y do ponto B e vai dividir por 2. Então, o y do ponto médio vai ficar... Quem é o y do ponto A? Está aqui, ó, é 2. Né?
mais o y do ponto B, que é 8, e vai dividir por 2. Então, y do ponto médio, ó, 2 mais 8 dá 10, dividido por 2, então y do ponto médio vai ficar 5. Ou seja, meus queridos, o ponto médio, o nosso ponto M, ele tem as coordenadas 2,5 e 5, tá? Então esse aqui seria o nosso ponto médio. O que quer dizer isso aqui, professor? Quer dizer que o x do ponto médio é 2,5. Então essa coordenada aqui, ó, é 2,5. Então bem aqui é 2,5, é o 5 sobre 2, tá bom? E esse ponto aqui, ó, né, no eixo de y, é exatamente o nosso 5. Então bem aqui vai ser o nosso 5, tá? Esse ponto aqui é o 5, tá bom? Então, esse aqui é a nossa aula sobre ponto médio, tá? Então, próximo tema a gente vai fazer exercícios, deixei exercícios aqui para vocês, tá bom? Uma lista de exercícios para você calcular o ponto médio, tá? Então, essa foi a nossa aula de ponto médio, aguardo você na próxima aula.